atividade pra gente relacionar agora a aula e tentar retomar um pouquinho. 4 mentiras e uma verdade. Vocês me ajudam a julgar o que a gente viu na aula passada. Afirmativa 1. De 3 irmãos, tem somente 2 bicicletas, sempre dá briga. Por que não? Eu tô vendo o Tobias aqui manifestando aí. É que pode nenhum deles querer a bicicleta, né? Tá beleza. Todos os valores podem ser zero. Tá beleza. A gente, inclusive, fez a tabela de todas as relações aí e a gente chegou na conclusão de que em algumas situações realmente eles não querem todas. A gente fez para 3 variáveis, a gente fez também com atividade lá, até para mais irmãos, né, querendo a mesma bicicleta e não que foi o final da aula e nem todas as situações geravam conflito. Tá valendo isso aí. Então a primeira eu vou riscar aqui que não é verdade, essa é uma mentira. A segunda afirmação: variáveis booleanas podem assumir qualquer valor dentro do conjunto, 0 ou 1. Vocês acham que é verdade, é mentira, ou não dá para dizer que é verdade, ou não dá para dizer que é mentira? Tá? Isso é verdade. Isso é verdade, eu acho. Até agora é verdade. Ok, se não consigo afirmar que é mentira, para mim ela é verdade. Vamos ver, vamos adiante. O famoso George Boole construiu os primeiros computadores digitais. Ó, foi o cara que inventou, que postulou a álgebra booleana. E aí, gurizada? Uma personalidade, controladores e circuitos lógicos digitais. Isso é verdade também, não é? Eu acho que tu falou, só que ele inventou, mas só foi usado isso muito tempo depois, né? Aê, Mikael mandou bem, Mikael mandou bem. Aham. É isso aí. O famoso George Boole viveu nos anos 1800 e ele já aplicava essas expressões a problemas que não envolviam computação, porque não tinha tecnologia, não existia energia elétrica até aquela época. Só se usavam pilhas, baterias. Não era realmente não existia uma tecnologia disponível para se realizar essa implementação de computadores, mas ele aplicava isso aí a problemas de filosofia, problemas lógicos, para solução de situações mesmo. Ele tentou expressar na matemática uma forma de trazer problemas à prática, né, relações e tudo mais do dia a dia. Então, perfeito. O George Boole, ele nem imaginou que se iriam construir máquinas que realizariam aquelas expressões. Talvez possa ter imaginado, mas naquela época não era possível. Expressões booleanas usam operadores soma e multiplicação. E aí, gurizada, o que vocês acham? Multiplicação, eu não sei. Eu quitei da aula quando foi abrir o microfone, meu Deus do céu. Eu diria que sim, senhor. Multiplicação é como o senhor representou ali, ó, embaixinho ali, dos, da tabela ali. Mas, Aqui no cantinho? isso. Ok. Quem mais tem um argumento contra ou a favor? Em análise combinatória, o cara também usa o fator de e ou. Análise combinatória. É verdade. Lá em. Aham. Acho que entra na parte de estatística, né? Isso aí. É fatorial, senhor. Não sei como é que se chama assim. Eu lembro alguma parte disso aí. Não era bem o meu forte, mas eu lembro da questão da análise combinatória, muito fatorial, né? Mas tem o NOT também, a Isabelle comentou aqui, que é outra coisa. Beleza, Isabelle, concordo contigo. Tem um outro tipo de operador dos essenciais lá, que é não. É isso aí. É um operador que a gente vai entrar de fato e olhar com detalhes hoje. Mas olha só, eu não posso dizer que é mentira pelo fato de não ter o operador não aqui, né? Porque afinal, olha, eu posso falar uma expressão que não seja mentira, mas que não contempla todos os casos, né? O operador não está contemplado no que eu digo na expressão 4. Ó, expressões booleanas usam operadores de soma e multiplicação. O operador essencial not é outra coisa, vai ficar para outra conversa, mas não é isso, não é a falta do operador not que deixa essa expressão falsa. Estão ouvindo muito ruído aí? Tá complicado aqui. Não? Ok. Mas eu vou dar uma dica sobre essa expressão booleana aqui. Desculpa, sobre essa afirmação 4.
Na afirmação 4 se diz que se usam os operadores soma e multiplicação. Cuidado! A simbologia é similar à soma e multiplicação, mas os operadores são AND, OR, NOT. Como a Isabelle comentou no NOT, mas os operadores não são soma e multiplicação de fato. Eles são parecidos à simbologia, mas não são exatamente esses. A gente vai explorar cada um em detalhes, e aqui do lado, quando eu desenhei a expressão algébrica booleana aqui, eu usei a mesma simbologia da multiplicação, mas na leitura é bem claro. C é resultado de I1, E, I2 e I3. Então, cuidado, os operadores têm simbologia parecida, mas eles não são soma e multiplicação de fato, como a gente está acostumado a ver em matemática aí. Então, eu vou riscar ele aqui para não deixar nenhuma dúvida. A tabela verdade é usada para descobrir quem está certo no problema. Bom, vocês me dizem aí. A tabela verdade é usada para descobrir quem está certo no problema. A gente ficou entre duas opções. Ou as variáveis booleanas podem assumir qualquer valor no conjunto, 0, 1. Essa expressão está errada. Ou uma tabela verdade é usada para descobrir quem está certo no problema. Se alguém tem algum argumento contra ou a favor, qualquer uma dessas duas? Pastor, eu não sei dizer, mas me deixou meio intrigado esse negócio de quem tá certo no problema, porque não é tecnicamente quem tá certo, tipo, certo, certo, certo. O certo e o errado é uma coisa questionável, né? Concordo contigo. Não, é uma palavra bem questionável falar em certo ou errado, né? Entra na filosofia aí. Então, entre essas duas, eu garanto para vocês que a tabela verdade ela quer expressar a relação entre as variáveis, mas não quer dizer que alguém seja certo ou errado, porque certo e errado é um conceito de filosofia, mas não está relacionado aí exatamente com variáveis booleanas. Isso que eu posso confirmar para vocês. O que a gente viu, e repito, que são variáveis booleanas, podem assumir valores ou 0 ou 1, individualmente cada uma delas. Então isso aqui, sem dúvida nenhuma, está certo. É a verdade da nossa análise aqui. Alguém ficou em dúvida em relação a alguma delas? Ou acha que é alguma questionável? A gente pode tentar tirar dúvida aqui. É melhor ter os colegas para discutir do que ficar quebrando a cabeça. Pois. Bom. Depois dessa revisãozinha rápida aí, eu vi que vocês pegaram bastante dos conceitos. Quem não pegou, a gente discutiu um pouquinho. Vocês estão manjando tudo de variáveis booleanas e sistemas digitais até agora. A gente vai dar uma olhadinha nos operadores essenciais. Operadores binários essenciais, é claro. A gente está trabalhando em álgebra booleana, em sistemas digitais. A gente vai abordar aqui embaixo, seguindo aqui, 3 tipos de operadores. E, ou, e, não, not. Mas, para cada um deles, a gente vai ver 3 tipos de representações dele. E aos poucos a gente vai usar essas 3 representações, vai fazer conversões entre elas e vai ver para que elas servem, cada uma delas. Mas o que nos interessa aqui? Primeiro ponto, ela é uma operação bit a bit entre os vários operandos. Lembra aquelas conversões de decimal para octal, para hexadecimal e binário que a gente viu lá? Elas são úteis quando a gente tem expressões com vários bits, mas não se aplicam aqui para a gente avaliar esses operadores essenciais um a um. Então, aquelas conversões lá a gente não aplica nesse momento, ok? Mais tarde a gente pode aplicar elas quando os sistemas crescerem um pouquinho. Mas por enquanto a gente está falando um bit operado com um bit sempre. Ou então 2 ou 3 bits operados simultaneamente, mas bit a bit. As 3 formas de representação. A tabela verdade, que vocês já viram, que relaciona quais as entradas do sistema ou quais as entradas do problema, aqui nesse exemplo A, B e C, com a saída, que nesse exemplo é Q. A tabela verdade, ela expressa exatamente, ou ela pode ter as relações entre as variáveis expressadas exatamente também por uma expressão booleana.
Nesse caso aqui não é exatamente a mesma expressão booleana que está nessa tabela, mas é uma expressão booleana, vem nesse formato algébrico. A, que é o resultado, é igual a S1, ou S2, ou S3, ou S4. Isso aqui é exatamente a solução de um problema, inclusive, que a gente vai ver na aula, um exemplo. E a terceira forma de expressar as mesmas relações é que a gente pode montar um diagrama lógico em que esses símbolos aqui no meio a gente chama de portas lógicas. E cada símbolo representa um operador. Por exemplo, aqui, o operador OU é representado por esse símbolo aqui, ou uma porta lógica tipo OU. Quer dizer que cada expressão aritmética pode ser implementada na forma do circuito, ou você pode resolver todas as condições das entradas daquela expressão e montar uma tabela também para ela. Ao mesmo tempo que a gente vai ver que para qualquer tabela a gente consegue obter também a expressão booleana, que tem aquela lógica. Para qualquer expressão a gente consegue montar um circuito que represente ela, e também para qualquer circuito a gente pode obter de volta a expressão booleana. Expressão aritmética booleana. Então elas são intercambiáveis em 3 representações diferentes. Para que serve a tabela? Ela é bastante prática, porque eu posso pegar todas as combinações das entradas que eu tenho, ou das variáveis do nosso problema, e definir qual a saída que eu quero que ela tenha, e representar na tabela. Às vezes é difícil eu pegar direto assim, e tirar da cabeça uma expressão. Ah, mas é isso aqui, é ou, aquilo, e não tal expressão. Eu não consigo tirar da cabeça a expressão direta, mas eu posso pegar a tabela e analisar caso a caso, linha a linha, e ir preenchendo quando eu quero que ative a saída nível alto ou nível baixo, 1 a 1. Essa é a utilidade da tabela. A expressão é um ponto intermediário de ligação entre o circuito ou a implementação por meio de um diagrama e a tabela. Eu não consigo dar um pulo direto da tabela para a representação de diagrama ou circuito. Não é possível um caminho direto entre os dois. Mas é possível sempre através dessa expressão aritmética. Por isso que a gente fala de aritmética. E é legal que dentro da expressão aritmética também tem um especial aqui que a gente consegue alterar ela e simplificar ela. Tem condições que podem estar na tabela que não são necessárias, efetivamente, para chegar ao mesmo resultado. Às vezes Q é independente de uma das variáveis, ou Q pode ser representado de várias formas diferentes em combinações das 3 variáveis de entrada. Isso a gente consegue manipular aqui no lado algébrico, dentro dessa expressão booleana. Então, olha só, para cada um dos operadores a gente vai ver as 3 formas que eles aparecem representados, ok? O primeiro operador, que a gente vai ver em detalhes aqui, é o operador E. Eu acho que a gente até já tinha dado um passinho na aula passada. O operador AND ou E é o que na língua natural para nós é AND ou E. Eu quero isso e isso. Eu quero 2 condições sem ser satisfeitas simultaneamente para que a gente chegue no resultado, uma saída em nível lógico 1. Se simultaneamente todas as entradas da expressão forem 1, eu não falei só em 2, porque eu posso ter esse operador AND operando várias entradas, não só 2. O mínimo é 2, né, para fazer sentido. Geralmente é indicado com a mesma simbologia, detalhe, simbologia da multiplicação. Agora não é uma multiplicação puramente. A gente pode ter alguma exceção. A expressão aritmética que representa essa relação aqui, o exemplo mais simples é Q resulta de A e B. Repare que tem um ponto entre as variáveis que representa a multiplicação e em alguns casos ele é até omitido. Então, A do lado de B já é A AND B. A e B. Essa expressão elementar aqui, se a gente for observar na tabela em que a gente tem as 2 variáveis de entrada, aqui à esquerda, eu só vou ter a saída, o resultado dela, como nível lógico alto, quando eu tiver entrada A ativa e entrada B ativa. Nível lógico alto, nível lógico alto. Todos os outros casos, a saída é nível lógico baixo, porque não segue essa lógica. A e B. E tendo essa definição aqui clara, a gente pula inclusive lá para o próximo caso, que tem 3 variáveis de entrada. A, B, C. E a definição é, as 3 têm que ser A, I, B e C. Então, o único caso em que a saída fica no nível lógico alto é lá na última linha em que A, I, B e C são nível lógico alto. A tabela verdade elementar que representa o que resulta essa expressão aqui de cima. E resulta de A e B. Parece uma coisa tão simples, porque
a expressão E é tão lógica para nós no dia a dia, a gente aprende isso, né? Não precisa explicar. Ninguém teve aula de lógica, ou talvez já teve também, mas a gente aprende no dia a dia, na prática. E a terceira forma de representar isso aqui é que essa expressão lógica E tem esse símbolo aqui, que parece parece um D, uma letra D. Mas naquela mesma expressão, vocês vejam, à direita fica o resultado. À esquerda ficam as variáveis de entrada. E esse símbolo aqui, um D, representa E. Então, só vai estar ativo o Q quando A e B estiverem ativos simultaneamente. E aqui no meio, vocês vão ver que pode existir um circuito eletrônico, aqui no meio pode ter um circuito de lógica usando contatoras, que vocês estão vendo lá com o professor Tiago em acionamentos. E várias formas de implementar esse componente aqui. Isso aqui depende da tecnologia. Mas essa é a representação gráfica dessa relação lógica. Os dois têm que estar em nível lógico alto para se chegar que o Q fique em nível lógico alto também. Fazendo uma analogia com a multiplicação, você vai ver que realmente parece uma multiplicação, né? Se eu simplesmente substituir esses valores dentro de uma expressão, imaginando que isso é uma multiplicação, não importa quantas variáveis eu tenho. A vezes B, se A e B podem ser 0 e 1 somente, vai resultar no valor de Q que a gente efetivamente quer. Então, essa operação se confunde com a multiplicação, mas é uma operação E lógica. Exemplo. Uma porta com uma fechadura e uma tranca. Só irá abrir se a fechadura e a tranca estiverem destravadas. Quais são as duas variáveis que a gente pode ter para tentar representar essa relação? F, a variável que representa a fechadura. 1 significa que ela está destrancada. 0 que ela está trancada. A tranca, que vem além da fechadura, T. Então, duas variáveis é F e T. 1 representa que ela está destrancada, livre, e 0 ela está trancada. Estão vendo que eu estou convencionando aqui o que representa cada coisa, né? Isso se chama escolher a codificação das coisas, como é que eu estou representando. A gente naturalmente já escolhe a codificação para as coisas. Quem é que foi que disse que fechadura é fechadura para vocês? Alguém já convencionou e vocês aprenderam o que é. Então a gente naturalmente já convenciona formas de representar pela nossa linguagem natural em português as coisas, né? Olha, eu sei o que é uma fechadura, eu sei o que é uma tranca, eu sei o que é um parafuso. Aqui nós estamos convencionando porque nós estamos passando para a linguagem matemática, uma expressão booleana, uma relação. Então, F é a fechadura, ela está no estado destravado quando está em 1 e 0 quando está trancada. A saída é P, é resultado dessa nossa expressão, que é 1, ela está destrancada livre, ou 0, ela está trancada. A expressão que vai representar essa relação lógica entre esses variáveis que a gente está tratando aqui é P resulta de F e T. Significa, se a entrada ou variável f estiver em nível lógico alto, que significa que ela está trancada, e simultaneamente t, que é a tranca, estiver no mesmo nível lógico alto, destrancada, ela de fato vai... O estado da porta vai estar destrancada, que é nível lógico alto. P é resultado de f e t. Eu boto por extenso aqui só para a gente não começar a ler isso aqui como P igual a f vezes t. Aí eu vou pegar e vou querer manipular isso aqui como se fosse matemática. Eu vou dizer que P pode ser dividido por T, para dar em F, só que isso não vale. Esse tipo de manipulação não vale. É uma expressão de uma direção só. P é resultado de F e T. Eu não posso trocar a ordem dos fatores aqui, passar dividindo de um lado para o outro. Não confundo aí. Tem regras um pouco mais restritas para a operação entre as variáveis. O segundo operador lógico que a gente vai olhar, a gente vai passar também pela expressão, pela tabela verdade e pela representação na forma de circuito. É o operador OR. O operador OR, ou, ele resulta em 1 quando qualquer, não quando todas agora em qualquer uma ou mais das variáveis de entrada da expressão forem 1 verdadeiro. Geralmente é indicado pela simbologia da soma. Cuidado, agora não é mais equivalente, é uma simbologia da soma, mas não tem nada a ver. Q igual a A mais B. Q é resultado de A ou B. Aqui é obrigatório, vai ter esse simbologia aqui de mais no meio. E não é possível omitir ele. Então, se eu tivesse simplesmente a variável A, um espacinho e B, seria o OR.
seria AND, e, lógica e. Nesse caso aqui eu tenho um mais, então é um ou. A tabela verdade elementar. Seguindo aquela definição que a gente tem lá em cima, a gente tem as duas variáveis à esquerda, e o resultado é 1, quando qualquer uma das variáveis à esquerda for 1. Então a maior parte aqui nesse caso é 1. Quando qualquer uma das entradas for 1, o nível lógico alto, a saída vai ser 1. Nesse resultado dessa operação, similar para 3 variáveis. Vocês vão observar que o comportamento é bastante oposto ao AND, né? Nesse caso aqui, eu vou inclusive destacar, ó, o único caso em que a saída resulta em 0 é quando as 3 entradas forem 0. Todos os outros casos, a saída dessa operação lógica, dessa expressão booleana, é 1. As 3 formas de representar, então, uma expressão algébrica, a tabela verdade, que pode ser expandida para quantas variáveis a gente quiser, ela vai seguir essa lógica, que só fica 0 quando todas as entradas forem 0. E o desenho do circuito, agora vocês vão reparar que também tem à esquerda aqui as entradas, A e B, e à direita a saída Q. Só que o símbolo é um pouquinho diferente, né? Não posso dizer que isso aqui é um D, mas isso aqui é uma porta lógica, um desenho específico. Bem característico dele. Esse traço mais à esquerda é curvado e os traços de cima e de baixo também são arcos leves. Para não confundir com o símbolo que parece um D da expressão E. Esse símbolo, a expressão OU, é mais curvado nesse sentido. Ou. Um ponto bem importante agora aqui, a se destacar. Você pode fazer uma analogia com a soma, que o resultado é parecido, mas fica condicionado ao seguinte fato. Agora isso aqui vai descer quadrado e vão ter que aceitar algo complicado. Que 1 ou 1 é igual a 1, não é igual a 2 mais. Por isso eu peço que vocês leiam como 1 ou 1 e não como 1 mais 1, ok? Isso aqui é um ou. Então nós vamos parar por aqui. Logo depois do intervalo a gente volta para esse operador, principalmente, um exemplo dele, e para o operador não, que é o último que a gente vai abordar hoje, ok? Vejo vocês daqui a 31 minutos então, pessoal. Até logo. Tranquilo, senhor. Até mais aí. Dando um seguimento a isso que a gente estava vendo antes, sobre os operadores essenciais, a gente está no operador OU, que tem essa relação de que a especificação dele é que quando qualquer uma das entradas estiver em nível lógico alto, ele vai gerar nível lógico alto na saída. A gente viu que, inclusive, tem um diagrama e um formato de símbolo diferente para representar isso no diagrama. Cuidado! Isso não é a matemática que nós estamos acostumados. Então, em álgebra booleana, 1 ou 1, ó, o Ricardo voltou aí. 1 ou 1 resulta em 1 também, não em 2. Então, cuidado, isso não é uma soma. Eu posso ter N elementos aí sendo inseridos no operador ou e vai resultar em 1 no final, não em 2, nem em 3, nem em 4. Cuidado, a álgebra booleana tem algumas diferencinhas aí. Onde é que a gente consegue pegar no exemplo dessa relação? Eu peguei um exemplo aqui que é prático porque é relacionado com a eletrônica, mas não necessariamente só se aplica nisso, né? Mas em um alarme eletrônico, a sirene só toca, ela ia tocar na situação em que qualquer dos sensores indicar violação de perímetro. Nesse caso, que eu vou definir aqui, o que são as entradas e saídas do problema? As entradas são os sensores SX, S1, S2, S3, quantos tiverem aí. A gente vai codificar ou convencionar aqui que nível lógico alto 1 significa que teve uma violação, nível lógico 0 não houve uma violação. Tag fechado. Isso aqui poderia ser um sensor que está numa porta, numa janela. A sirene do alarme A, ela, quando for fornecido no nível lógico alto, ela toca, e quando não for fornecido no nível lógico alto, ela não toca. Quando for nível lógico baixo. A expressão que representa essa relação aqui é A é resultado de S1, ou S2, ou S3, ou S4. Isso aqui é um operador lógico ou sendo utilizado com várias e várias entradas, né? Se a gente for comparar aqui em cima,
Com 4 entradas, essa tabela verdade que nós tínhamos com 3, teria o dobro de linhas já, teriam 16 linhas. Então começa a ficar ruim representar na tabela verdade com muitas variáveis, mas a expressão algébrica não é difícil. S1, S2, ou S3, ou S4, ou S5 e se estendem aí, por quantos sensores eu tiver. Isso é um caso típico, e realmente é essa relação entre eles. A vai ser ativado em qualquer caso de violação de qualquer um deles, independente se é só um ou se é mais de um. Então segue essa relação lógica do operador OR. E o último operador desses essenciais é o operador não. Ao contrário dos outros, o operador não, ou not, ele tem somente uma entrada. O que ele tem como saída? A saída resulta em 1 quando a entrada for 0, e a saída resulta em 0 quando a entrada for 1. Então ele é efetivamente o operador do inverso, ou inversor também. Esse operador ele pode ser tanto indicado pela simbologia aqui na expressão como uma barrinha acima do nome da variável, que é essa expressão aqui, que é resultado de A invertido ou não A, que é lido por essa barrinha que está aqui em cima da linha. Eu peço que vocês usem essa simbologia quando vocês forem fazer representar qualquer coisa à mão. No meu caso aqui, se eu vou querer representar essa expressão, eu vou escrever no papel Q igual a barrado ou A invertido, como eu botei aqui em vermelho. Mas, como no computador eu sei que é chato fazer essa edição gráfica e adicionar essa barrinha em cima, quem for fazendo essa representação no computador, se aceitam outras representações também que não são tão formalmente não estão lá de acordo com a simbologia convencionada em toda a álgebra booleana, mas a gente entende que a gente pode substituir, por exemplo, por not. E aí, se a gente vai inverter o A, eu boto not na frente e A. Em alguns outros casos, até em linguagem de programação, vocês também vão achar essa variação, que é resultado de não A. Só que o não é representado por um ponto de exclamação na frente. Então, podem existir outras representações em meios digitais. Ironicamente, né? Porque a gente está representando uma relação digital, mas num computador, para te inserir um texto digitalizado, é difícil de representar isso. Então, são aceitos, por exemplo, essa representação do not, principalmente. Eu sei que not inverte tudo que tiver lá dentro daquela expressão. Da mesma forma, quando a gente tiver expressões com mais variáveis, a gente pode ter essa barrinha se estendendo por cima de mais variáveis, não somente uma. Mas, bom, esse aqui não tem uma analogia com matemática, né? Não tem uma analogia com nenhum operador matemático que a gente está acostumado. Então, é algo que a gente vai ter que lembrar. A tabela verdade dele é elementar, de verdade. Se A é 0, saída é 1. Se a entrada é 1, saída é 0. Simplesmente ele está invertendo a relação. E a simbologia dele também é a mais simplificada que a gente tem. E não é raro alguém olhar para isso aqui e dizer que isso aqui é um diodo, porque é muito parecido com um diodo, de verdade. Então isso aqui é a simbologia dele, que é um inversor. É um triângulo e uma bolinha. Para isso aqui virar um diodo, deve ser uma barra aqui, né? Em vez de uma bolinha. Em algum momento, também se pode encontrar essa simbologia só representada por uma bolinha, mas não é tão fácil. Mas em algum momento a gente vai encontrar isso aqui. E no exemplo de uma aula anterior até tinha isso aí num diagrama que eu mostrei lá. Olha que ironia, esse diagrama está montado errado porque essa porta lógica tem que ter nível lógico baixo para ativar. E ela estava representada por uma bolinha lá, aquela porta lógica que era ativada em nível baixo. Mas quando a gente desenhar um diagrama, a gente vai ver sempre isso. É esse triângulo e uma bolinha, a entrada também está à esquerda e a saída está à direita aqui. O caso mais elementar e mais simples de resolver isso aqui, para se resolver um problema com ele, é sair de casa se não chover. Já está aqui na linguagem natural isso aqui, eu não preciso nem dizer que eu tenho que identificar qual a relação. A entrada do problema é chove ou não chove. Nível lógico alto chove, nível lógico baixo não chove. A saída do problema é S. 1 se eu saio de casa, 0 se eu não saio de casa. É uma codificação, um mapeamento das relações entre a representação e os fatos reais, bem direto isso aqui. Não tem nenhuma complicação. E a expressão é S resulta de não C. A leitura dessa expressão. Vocês viram que aqui eu já usei essa representação para simplificar, que eu consegui escrever no teclado, né? Não precisa inventar ou editar graficamente para botar uma barra em cima.
Mas, se vocês forem escrever aí, a expressão seria representada dessa forma aqui, como uma barra. Eu vou mostrar aqui na minha câmera. Então, a representação mais aceitável seria essa também, com a barrinha em cima. Mas bem, já tem todas as ferramentas aí, vocês já estão munidos de operadores suficientes para representar qualquer expressão, qualquer relação lógica entre variáveis booleanas que existam. Até existem outros operadores complementares, mas esses são suficientes para representar qualquer relação entre variáveis booleanas. Nós vamos começar a tentar aplicar isso aí, então, representar situações que estão descritas aqui e relações entre variáveis e situações que nos permitam representar por meio de expressões booleanas, como... eu acho que vai cortar fora aqui uma parte do texto, ou não vai? Não vai. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para ficar um pouquinho maior o texto só. Então vamos tentar aplicar isso aqui, usando esses 3 tipos de operadores. Listem aí. Operador e, operador ou, operador não. Você pode assistir séries, que é o resultado do nosso problema. Vai ser a variável S. Eu codifico ela da seguinte forma. Se o resultado for 1, eu posso assistir. Se o resultado é 0, eu não posso assistir. Ó, isso não teve nada a ver com esse comentário que a gente teve agora na volta do intervalo, né? Foi por acaso, já estava escrito aqui. Só que isso só vai poder assistir, e aqui está a relação lógica que a gente tem que representar, depois que você tenha feito todas as tarefas domésticas. As tarefas são variáveis de entrada aqui. Lavar a louça, L. 1 representa que lavou, 0 que não lavou. 1 arrumar sua cama, variável A. 1 arrumou, 0 não arrumou. Passear com o cachorro, C. 1 passeou, 0 não passeou. Encontre a expressão booleana, escreva ela aí, que representa qual o resultado S em função dessas 3 variáveis de entrada e usando um ou mais desses operadores que a gente viu até agora. Isso é com vocês. Aí eu pergunto aí, que qual é a relação lógica entre essas 3 variáveis que vai me dar o resultado de S que a gente espera. Mikael já gritou no chat ali. Gritou não, escreveu no chat. É OR. Operador lógico OR, Mikael. Então quer dizer que vamos tentar trazer para uma linguagem natural. Se eu lavei a louça, ou arrumei a cama, ou passei o cachorro? É isso que eu quero? Operador E. O Ricardo também já botou ali. Alguém tem uma outra sugestão de como organizar aí? AND, ou E. Operador entre essas 3 variáveis. Como é que ficaria aí? Olha, tentando trazer para uma linguagem natural. Eu tenho que lavar a louça e arrumar a cama e passear com o cachorro. E. Então, trazendo a linguagem natural, já deu para ir, né? E, então é operador AND de fato. Como é que eu vou montar uma expressão booleana, então, para representar o resultado S? O resultado S é igual a... Lavou a louça é nível lógico alto, né? Lavou a louça. E... A simbologia da multiplicação, mas é operador lógico E. Arrumou a cama. A, que é o nome da variável que representa se arrumou a cama ou não. Lavou a louça. A, arrumou a cama. E a terceira variável C, passeou com o cachorro. C. Operador lógico AND aqui. AND aqui no meio. Lavou, arrumou e passeou. Essa expressão lógica que mostra essa relação de E. Alguém tem uma dúvida de que isso que representa de verdade? Olha só, a gente está trazendo uma coisa que no nosso dia a dia é algo elementar. A gente aprende na prática isso aí, né? Fazer essas relações lógicas. A gente está tentando expressar de uma forma levando para o lado da matemática, né? Por essa álgebra. Ficou claro ou alguém, de repente, tem alguma interpretação diferente disso? Não tem dúvidas, espera aí. No próximo Acho que tá passinho, tranquilo, de repente vai ter alguma coisa, ok? Medo. Voltemos ao exemplo do alarme. Lembre que a sirene A só deve tocar se a chave que indica que o alarme está ativado, armado, estiver ligada. Eu vou adicionar mais, olha só, mais uma variável de entrada. Antes nós tínhamos como variáveis de entrada sensores, S1, S2, S3, S4, SN, vários, que indicam violação aberto ou não violação fechado.
Agora a gente tem mais uma, só que a relação dessa variável é diferente com relação à relação lógica com o restante. Ela é uma variável R que indica se o sistema está armado. 1 significa que o sistema de fato está ativado e 0 que ele não está ativado. Mas qual é a questão? Eu não posso permitir que o alarme toque se ele não estiver armado. Durante o dia inteiro eu estou com todas as janelas e portas abertas, ele não pode ficar tocando, só pode tocar quando de fato eu fui lá, girei a chave e liguei, ou digitei a senha e liguei ele. E agora, pessoal, qual a expressão lógica que eu vou realizar, considerando as várias variáveis de entrada, que são sensores S1, S2, S3 e o sistema armado R. E o resultado deve ser A, se toca ou não toca a sirene. Então, eu vou começar escrevendo a expressão aqui do lado. A igual... Agora, vem na cabeça de vocês. Quais são as relações lógicas entre as variáveis para que só toque o alarme quando ele estiver armado, mas também algum dos sensores esteja na situação de violação. Nível lógico 1. Antes era somente um operador, né? Ou era se um sensor ou outro, qualquer um deles que for ativo vai tocar. Agora não pode tocar se o sistema não estiver na condição armado. Eu estou cuidando muito bem aqui a linguagem que eu estou usando para não entregar para vocês direto a solução. Mas tentem na cabeça de vocês organizar e descrever na forma de uma expressão em linguagem natural, em bom português. Como vocês expressariam essa relação? Mikael, quer falar? Pode falar também. O Mikael mandou no chat ali. S é igual a SN e R. Então, eu vou escrever aqui abaixo qual a solução do Mikael, tá? Ele botou assim, S é igual a SN. Mikael, vamos tentar trocar isso aí. É S1, S2, S3. Lembra que a nossa expressão lá em cima usou vários S, né? Posso voltar lá em cima no exemplo do alarme? Nosso caso lá fez sentido a gente usar assim, ó. A expressão ficou A igual a S1, ou S2, ou S3, ou S4, ou S. Como é que ficaria aí? Voltar lá embaixo. Então, o Mikael sugeriu S igual a SN vezes IR. Tá, essa é a variável de saída, não. Essa é a variável é um sensor, é uma variável de entrada. O Tobias sugeriu outra coisa aqui. O Tobias sugeriu A é resultado de não S e R, assim? O Tobias sugeriu. Mikael, é isso, tá. O alarme toca quando não S e R. Tá, essa relação com ER faz sentido, olha só. Vou deixar isso aqui como uma caixinha, não tá definido ainda, aqui no meio. Foi a sugestão do Tobias. Mas a relação só pode tocar o alarme quando os sensores representarem que tem algo violado e estiver na condição de armado. Se estiver em nível lógico alto, a variável R, que indica se está armado. Para mim, essa parte aqui está correta, que realmente tem que ter o operador E dizendo se está ligado ou não está ligado. Faz muito sentido para mim. Até essa parte aí, show. Agora, o que vai dentro dessa caixinha aqui? Qual a relação entre os diversos sensores? Como é que vocês trazem essa questão dos sensores entre eles? Vocês lembram? A relação entre os sensores é uma e com a chave que liga e desliga é outra. Podem abrir o áudio de vocês aí, se quiserem falar alguma coisa. Só me verifiquem se realmente eu estou recebendo o áudio de vocês, porque na aula anterior eu não estava escutando, não sabia. Mas, okay. Não sei, sir. Alô? Aí, Ricardo, te escuto sim. O Lucas também sugeriu. A é resultado de S e R. Eu acho que o Lucas te deu um passinho mais perto. O Lucas Souza botou no chat ali. Então, deixa eu botar aqui. Se o A for resultado de S e R. Ok.
É um passo mais perto, mas olha só, aqui eu botei SX, quer dizer, cada S1, S2, o S3, aqueles vários sensores, né? Na solução anterior a gente fez assim, já que a relação dos sensores é qualquer um deles, aí o Mikael botou ali no chat S1 ou S2, ou S2, ou S3. Vamos parar no 3 aqui. S3. Quando qualquer um deles estiver em nível lógico alto, significa que foi acionado. É ou a relação entre eles, né? Quando qualquer um deles. Isso aqui cai dentro dessa caixinha que eu deixei aberta aqui no meio. E a relação é, quando qualquer um deles estiver ativo e simultaneamente estiver na condição ativado, armado, ele vai poder dar nível lógico alto na saída. O A. A é resultado de S1 ou S2 ou S3 e está ativado. Vamos tentar... Ó, o Mikael se corrigiu, ele queria dizer isso aí desde o início, beleza. Vamos tentar limpar então essa expressão e botar, de fato, eu acredito que seja organizado, olha só. O alarme vai ser ativado quando? Eu vou botar entre parênteses para que tenha precedência a essa operação. Igual em matemática, exatamente. S1 ou S2 ou S3. Eu vou parar no 3 até aqui, mas eu poderia ter mais sensores aqui dentro. Então, qualquer um desses três que for ativado, na linguagem natural, ou um sensor ou outro, e esteja na condição ativado. Armado, desculpe. Então, essa expressão, A é resultado de... Cuidado, parênteses tem precedência. Primeiro eu resolvo o que entra do parênteses. S1, ou S2, ou S3, fecha parênteses, e R, indicando que está ativado. Então, quando R for zero, o resultado da expressão E vai garantir que o A é sempre zero. Lembram a expressão E, o operador E? Quando uma das variáveis é zero, ele garante que é zero o resultado também. Vocês viram que aqui eu já agreguei numa expressão mais do que um operador, né? Isso vai melhorar. Vamos para as próximas. Ficou claro para vocês como isso aqui de fato representa? Se eu substituir aqui dentro qualquer um desses operadores, ou substituir todos eles por qualquer combinação de valores. S1 está 0, S2 está 0, S3 está 1 e R está 0, e for realizando as operações considerando o comportamento de cada um dos operadores, eu sempre vou ter uma condição válida em que o alarme só vai ligar quando R estiver em 1 e algum desses três resultar em 1 também. Quanto longe isso aí foi? Tá ok até aqui? Agora nós vamos terminar, provavelmente a aula, nós vamos parar até esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui já traz mais um nívelzinho. Esse exemplo a gente vai ter que usar também o operador não. O que eu vou pedir para vocês? O sistema de elevadores ele é sempre muito seguro, por isso ele considera várias condições para evitar acidentes. Veja uma coisa. O elevador tem que ter um sensor de fim de curso para garantir que ele chegou no último andar e ele não vai mandar subir de novo, né? Da mesma forma que ele tem um sensor de fim de curso para garantir que quando ele chegou no andar térreo, ou no mais baixo, ele não vai mandar o motor atuar no sentido de descer mais e bater no chão. Ele também tem um sensor de que indica se a porta está fechada. Para garantir que ele nunca vai ativar nenhum dos motores quando a porta estiver aberta, né? É uma lógica muito importante aí. A gente não se percebe isso, mas aconteceriam muitos acidentes se não tivessem esse tipo de relação. E um botão de parada de emergência que geralmente existe. Ocorreu algum problema, alguém aperta o botão, o elevador para de se movimentar para não vir a ferir alguém. Pode ter tido algum problema, pode até algum desses sensores estar com problema e ele não está detectando, mas geralmente tem um botão de parada de emergência que faz ele deixar de se mover. Eu vou pedir para vocês bolarem duas expressões booleanas agora. Escolham quais as condições têm que ser usadas dessas 4 aqui de entradas, mas escreva uma expressão booleana que indica quando o motor que sobe o elevador pode ser ativado. Eu vou chamar ele de M1, ok? Quer dizer, agora eu quero uma expressão que resulte em M1 e que use essas variáveis aqui. O que é importante de M1? É o motor que sobe. Então, primeira condição, ele não pode ativar o motor que sobe
quando chegou ao final do curso e ele já está no andar mais alto. Fica a dica. Outra coisa, ele também não pode desativar o motor quando a porta estiver aberta e não pode ativar o motor se estiver em parada de emergência, teve algum problema, alguém pressionou o botão de emergência lá e parou. Não quero ferir mais ninguém. Então, qual é a lógica para acionar o motor M1? Tempo. Vocês são os mestres aqui em sistemas, em álgebra booleana. Vocês que mandam agora. Eu não gostaria de pisar dentro de um elevador que se move com a porta aberta. Existem elevadores que se movem com a porta aberta, cuidado. Vamos ver quem mais está presente aí. Eduarda, quer nos dar uma dica aí? Ajudar os seus colegas? Eles estão em silêncio aí, não parecem estar confortáveis com o problema que foi proposto. Ah, também não tá confortável. Eu também, a Eduarda mandou no chat. Eu também acho, mas também não tô. Beleza. E deixa eu ver quem mais podia nos dar uma ideia. O senhor Luiz Dornelles. O Luiz tá pela foto ele tá com cara de que manja de elevador. Que isso, senhor? Não manjo, não. Ah, mas já andou de Ô. elevador, então tu já manja no elevador. Não manjo, não. Quer dizer que não. Não. Isso daí me deixou confuso, senhor. Tá. Vejo, tentando entender o problema, né? Vamos botar na prática. Tem um interruptor lá em cima que o elevador não pode subir mais. Então, se chegou lá em cima, ele não pode ligar o motor. Vamos pensar só na primeira variável aqui, ó. Quando chegou lá em cima e estiver em nível lógico alto, no último andar, não pode ligar. Tentando organizar, olha só, Note S. Perfeito, o primeiro passo está feito. O Lucas Souza mandou no chat ali. Note S, quer dizer, ele não pode estar no último andar. Então, quando a variável estiver em nível lógico alto, ele não pode acionar o motor. Então, eu começo montando uma expressão, olha só. Para o M1 ser ativado, vai ser o resultado da expressão, eu tenho que ter várias condições satisfeitas simultaneamente. Vamos tentar pensar assim, ó. Ele não pode ser ativado com um operador ou de várias coisas. Ele tem que ser ativado com uma operação e. Quer dizer, todas as condições têm que ser satisfeitas simultaneamente, né? E quais são as condições importantes? O Lucas largou direto ali, ó. Não S, not S. Então, de verdade, eu quero que, quando S estiver em nível lógico 1, não pode acionar M1. Então, ele é não S. O S tem que estar em nível lógico 0, não chegou ao último andar. O operador not vai inverter essa relação, então vai dar um 1 aqui. E tem mais algumas condições para garantir que ele é seguro de poder operar esse motor. O Lucas também botou ali um not I. Para acionar o motor que sobe, Lucas, olha só, para acionar o motor que sobe, eu não preciso ver o cursor de baixo, porque tanto faz, se chegou no último andar de baixo, não importa, o motor para cima pode ser acionado, né? Então, nessa expressão, a gente não precisa usar esse sensor de fim de curso inferior. Se eu usasse isso aí, ó, o Lucas botou, na real, no chat. Então, se eu usasse o fim de curso inferior para evitar que ele ligue para cima, ele ia chegar no andar de baixo e nunca mais ia subir. Então, eu só preciso usar o sensor que está lá em cima, de fim de curso, indicando que ele chegou no último andar. Agora, com relação à porta, o sensor da porta fechada. Qual o nível lógico que a porta tem que estar para ele poder se mover? Tem que estar fechada, né? Então, a entrada representa P da porta. Se a porta estiver fechada, tem nível lógico alto naquela entrada. Então, o P eu não preciso inverter, né? Eu posso botar simplesmente o P. Se não chegou no último piso e a porta está fechada, indicada por nível lógico alto, né, na variável P, e eu estou criando várias condições simultaneamente para o motor poder ser habilitado, né? Não quer dizer que naquele momento ele vai imediatamente subir, mas não vai evitar que ele opere, né? Essa condição que a gente está tentando representar. Voltando à parada de emergência, qual a condição que ele tem que estar para poder acionar?
Para mim, o botão de parada de emergência deve estar não pressionado, né? Não pode estar pressionado. Então, a entrada E também vai passar pelo operador negado. Quer dizer, quando E estiver em 0, o resultado aqui do que está entre parênteses é 1, porque foi invertido. Então, se eu expressar isso aqui em bom português, M1 é resultado de não estar no último andar, estar com a porta fechada e não estar em parada de emergência. Essa é a expressão lógica para o M1. Agora eu deixo para vocês aí, já que nosso tempo está apertado, que me embolem a expressão do M2, ok? Que o M2, eu acho que isso vai mudar aqui no sensor de fim de curso, que é o S, mas vocês conseguem bolar a expressão para o M2 também. E na atividadezinha que ficou para vocês complementarem lá, que ficou para fazer de forma síncrona, eu vou pedir para vocês montarem a tabela verdade equivalente a esse problema aqui. A tabela verdade que dê a relação entre essas 4 variáveis de entrada e o M1 e o M2. Olha só, vocês já viram o problema, a gente bolou direto uma expressão. Agora eu quero que vocês mostrem a tabela verdade, como é que ficaria representada essas relações, tendo as 3 variáveis de entrada e uma tabela verdade para M1 e outra tabela verdade para M2. Ficou com uma tarefa aberta para vocês lá. Ok, pessoal? Não posso exceder o tempo de vocês aí. Desculpa aí, chegamos no limite. Se tiver alguma dúvida, a gente pode tentar solucionar agora mesmo. Tranquilo, senhor. Ok, pessoal? Ó, eu sabia que o Luiz manjava de elevador. Falei. De nada, senhor. Beleza, pessoal. Voltamos semana que vem. Dúvidas, mandem aí, mandem por mensagem no Moodle ou deixem na próxima resolução do exercício aí, tá bom? Tchau, Boa senhor. semana, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Professor, obrigado.